Alô pessoal, vamos para mais um resumo da semana do Diário dos Beatles. Espero que todos estejam bem, uma boa semana a todos. Bem, resumo da semana de 17 a 23 de outubro de 2021 do Diário dos Beatles. Pois bem, a primeira matéria uma matéria que eu coloquei em 2014, mas com o lançamento da caixa Let It Be, eu decidi botar de novo essa matéria, porque é interessante a opinião do engenheiro e produtor que esteve durante as sessões Let It Be, o que ele achava. Só o título já mata. Cliff Jones, Let It Be é um monte de lixo. Cliff Jones foi famosamente trazido para fazer algum sentido das horas e horas das fitas de ensaio que eventualmente se tornaram o projeto Let It Be dos Beatles. Embora ambos de seus mixes iniciais foram posteriormente rejeitados, que é o Get Back, ele preparou quatro mixes para esse projeto Get Back. Ele imaginou o projeto, então intitulado Get Back, como um projeto real, algo que mostrasse os Beatles como eram, sem truques de estúdio, vibração e covers. Isso não é como se viu, é claro. John Lennon posteriormente passou as fitas mofadas para Phil Spector, que em seguida acrescentou a sua infame técnica de produção de som à parede sonora, para um álbum que uma vez tinha sido enquadrado como uma tentativa de voltar ao básico. Em 2014, Cliff Jones deu uma entrevista para New York Times e se mostrou-se horrorizado anos mais tarde. Ele falando: fiquei desapontado quando Lennon fugiu, dando a Phil Spector, e ainda mais decepcionado que o que Phil fez com o projeto, disse Cliff Jones, na época que lançou o livro de memórias intitulado Sound Man. Ele continua: não tem nada a ver com os Beatles, Let It Be é um monte de lixo. Cliff Jones inicialmente começou a trabalhar nas fitas Get Back em março de 69. Depois de sua passagem inicial, que foi rejeitada, sessões adicionais foram realizadas no início de janeiro de 70. Cliff Jones entregou as fitas de novo e mais uma vez não conseguiu obter a aprovação dos Beatles. Em março, Spector recebeu as mesmas músicas e ele completou o projeto fortemente adicionando overdubs em abril de 70. Cliff Jones falando, como eu digo no livro, ele vomitou tudo sobre ele. Quer dizer, falando do Phil Spector. Eu nunca ouvi a coisa toda, eu só ouvi os primeiros compactos de algumas coisas e dizia, esqueça, isso era ridiculamente repugnante, meloso. Paul McCartney concordou e fez o seu despojado, seu próprio mix do Let It Be Naked, em 2003. Pois bem, Cliff Jones produziu 4 mixes do material. O primeiro mix foi de 10 a 13 de maio de 69. O segundo mix começou no início de maio de 69. O terceiro mix começou no dia 28 de maio de 69. E o quarto mix começou dia 5 de janeiro de 70. Depois de anos, o Get Back com os mixes Cliff Jones foi lançado na caixa. Quer dizer, o cara, depois de aquilo tudo produzido, e 4, não é à toa que ele estava danado da vida, né? Outra matéria, isso é também interessante. O George Martin, ele deu uma entrevista para o Variety, na segunda, dia 18, bem enorme, onde ele falava sobre a caixa Let It Be, sempre o mesmo das outras entrevistas e da semana passada que eu botei, mas ele deu um destaque. Foi perguntado a ele sobre os próximos álbuns, Robin Soul e Revolver, se ganhariam um remix, outtakes. Pois bem, vamos a essa parte da entrevista. Pergunta. Uma última pergunta. Há pessoas que insistem em um remix transformador que não poderia ser feito nos álbuns dos Beatles, pré-4 faixas, por causa de tantos elementos sendo combinados nas 2 faixas básicas. Mas é claro, os fãs dos Beatles especulam bastante. Existe alguma oportunidade de fazer algo com Revolver, Rubber Soul, agora que você percorreu a linha do tempo dos Beatles, de Sgt. Pepper para frente?
O Giles Martin respondendo: eu acho que existe. Acho que temos que fazer isso e eu já disse antes. Se você pegar algo como Taxman de Revolver, é uma faixa frequentemente citada por sua separação de estéreo bizarra. Taxman é guitarra, baixo, bateria e uma faixa, e vocais e uma espécie de agitação e solo de guitarra à direita. E parece bom. São gravações incríveis, mixagem incrível. Você sabe, temos que olhar para a tecnologia que podemos fazer para desmixar as coisas e todo esse tipo de coisa que estou investigando. Então estou procurando a tecnologia para fazer isso, para fazer algo realmente inovador com Ruby Soul e Revolver, em vez de apenas um trabalho de remasterização, porque já foi remasterizado. Então eu acho que vamos. Acho que também veremos os outtakes. Há um desejo irresistível de fazer algo com eles por trás dos fãs, por parte dos fãs. E ao mesmo tempo tem algo no fundo de sua mente. Não há sentido de fazer isso apenas para ganhar dinheiro. Tá bom. Ou uma coisa de vendas. Ah, tá. Ou por que fizemos os outros. É mais importante o que façamos pelo motivo certo. Então aí está a sua resposta. Sim. Se o mesmo que o Sgt. Pepper eu posso encontrar um motivo para fazer isso, então sim. Um motivo de experiência real para fazer isso, ao contrário de apenas porque nós os fizemos. Aí a pergunta do Varys: mas você acha que será possível fazer algo mais cedo ou mais tarde, mesmo com a dificuldade de desembaraçar essas faixas limitadas? Sim, acho que estamos chegando lá com a tecnologia. Eu acho que sim. Eu não estou fazendo isso no momento, porém posso dizer muito. Mas com sorte, então sim, observe esse espaço. Pois bem, o que o Giles Martin quis deixar claro é que o aplicativo, o programa moderno, agora que é capaz de... O que eles vão fazer? Vamos imaginar, eles vão pegar de uma das faixas. Nessa faixa está o quê? Guitarra, baixo e bateria. Pois bem, ele vai usar esse programa para tirar só a guitarra, botar num canal, pegar só o baixo, botar em outro canal, pegar a bateria, botar num outro canal e assim ele vai fazendo com as outras. Quer dizer, ele vai tirar cada instrumento, porque já que numa faixa está tudo junto, não está só baixo, só bateria, só... Não, naquela época eles gravavam por falta né, de espaços, eles gravavam tudo junto, então ficava aquela maçaroca. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada parte, separar, depois ele vai mixar, né? Aí vai depender do programa. Quanto mais avançar na tecnologia, melhor. Aí isso ele vai saber quando ele vai estar pronto. Outra coisa que eu achei engraçado é ele falar: não há sentido de fazer isso apenas para ganhar dinheiro. Ah, tá bom. Até parece que nas gravadoras alguém faz caridade, né? Isso não existe. Então, claro que é por dinheiro, né? Quem está lá é para o dinheiro, né? A indústria fonográfica, eu sei muito bem, né? Eu fiz curso para isso, eu fiz tal, sou formado em gravação e produção fonográfica pela Estácio, então eu sei muito bem que lá não tem caridade não, lá é dinheiro, lá se faz tudo por dinheiro, lá não existe caridade. Então, que me desculpe o Giles Martin. Outra matéria, uma música que eu simplesmente adoro, amo, do Paul McCartney. E eu decidi, falei, vou fazer uma postagem, matéria sobre essa música. A música I'm Carrying, de Paul McCartney. I'm Carrying é uma canção escrita por Paul McCartney, que foi lançada pela primeira vez no álbum Loudoun Town, do Wings, em 1978. Também foi lançado como lado B do single Loudoun Town. Em 2003 foi lançado posteriormente na trilha sonora do filme The Ian's Law. I'm Carrie é uma doce canção de amor. Embora Linda McCartney, esposa de Paul, fosse membro do Wings, a música não foi inspirada por ela, mas sim por uma ex-namorada de Paul McCartney. Eita! A música tem uma estrutura simples, com 2 versos e um refrão. No primeiro verso, McCartney canta que irá ao quarto em sua amante após uma ausência longe de...
Tô botando de fundo aqui, já que eu não posso ficar soltando totalmente a música, senão há perigo de YouTube de derrubar. No primeiro verso, McCartney canta que irá ao quarto de sua amante após uma ausência, trazendo presentes e um cravo. No segundo verso, ele canta que está longe há muito tempo e se pergunta se o seu retorno não terá estilo. O refrão simplesmente indica que ele está carregando algo para sua amante. I'm Carol está na tonalidade de Mi maior e é baseado em 4 acordes. McCartney originalmente gravou a música acompanhada apenas pelo seu violão durante as sessões de London Town, a bordo da polpa do iate Frank Carroll, nas Ilhas Virgens, em 5 de maio de 1977. Em dezembro de 77, ele dobrou cordas orquestrais e também dobrou sua própria maneira de tocar guitarra elétrica usando um gizmo. Gizmo é um dispositivo inventado pelos membros do Tennessee, Kevin Godley e Odd Cream, que permite que uma guitarra seja tocada vibrando as cordas em vez de tocar. Você pega o aparelhinho, que você encosta nas cordas, ela vibra as cordas e faz aquele som e tal. Aí você toca os acordes. George Harrison escolheu I'm Carol como sua música favorita de London Town. Outra matéria. Paul McCartney explica a parte da letra onde She Was Just 17 em A Summer Standing There. A Summer Standing There dos Beatles é uma música que abre o álbum Please Please Me, que começa com a letra She was just 17, you know what I mean. Ela tinha 17 anos, sei que você me entende. No entanto, as linhas de abertura original de Paul McCartney da música eram muito diferentes. De acordo com o livro The Beatles, A Hard Day's Write, The Story Behind Every Beatles Songs, Paul McCartney começou a escrever A Summer Standing There uma noite em 1962. Ele queria que a música atraísse a fãs dos Beatles, que eram de sua maioria de mulheres. Não pensei muito sobre isso, enquanto cantava para mim mesmo, disse ele. Originalmente, as duas primeiras falas eram She was just 17, never be a beauty queen. Ela tinha apenas 17 anos, nunca foi uma rainha da beleza. Parecia uma boa rima. Até que quando John no dia seguinte percebeu que a frase era inútil, então nós dois sentamos e tentamos pensar em uma outra frase que rimasse 17, mas que significasse alguma coisa. Então John veio com a letra She was just 17, you know what I mean. Paul disse que a nova linha pode ser vista como inócua ou provocativa, afinal 16 era a idade com sentimento na Inglaterra na época. Mesmo anos depois, a música ainda gerou polêmica. De acordo com a BBC, Jerry Fear, aquele comediante, disse uma vez a Paul, Just 17, você sabe o que eu quero dizer? Não tenho certeza, sabemos o que você quer dizer. Não. Durante uma entrevista à Clash Magazine, Paul explicou por que era esse caso. Na verdade, o que costumávamos fazer era cortar a lista e em seguida brincar com ela como um pequeno quebra-cabeça e em seguida dizer, isso parece bom. Então isso foi apenas uma coisa de última hora com o músico George Harrison, acho que é assim que a maioria das pessoas fazem essas coisas. A versão final de A Summer Standing There foi um sucesso. Ela alcançou a 14ª posição na Billboard Hot 100, permanecendo na parada por 11 semanas. Além disso, uma versão da música da cantora Tiffany chamada A Summer Standing There também alcançou a 7ª posição na Billboard. Bem, a última matéria. Com o Ringo doente, George Harrison não queria fazer turnê com os Beatles. Em 3 de junho de 1964, o baterista dos Beatles, Ringo Starr, desmaiou no meio de uma sessão de fotos para o jornal Saturday Evening Post, onde eles parecem com cartola, guarda-chuva, assim, como fosse um inglês, os 4. A estrela caiu com amidalite e faringite, uma combinação que o deixou fisicamente exausto e incapaz de ficar de pé.
Ele foi levado para o Universal College Hospital, onde foi diagnosticado e repousou por pelo menos 10 dias. Esse evento não poderia ter vindo em pior hora, entretanto, já que a banda estava prestes a embarcar em sua primeira turnê mundial. Pois bem, com poucas opções disponíveis para eles, o produtor do Fab Four, George Martin, decidiu trazer um músico de estúdio, que é o Jimmy Nicol. Na época, Jimmy era baterista de sua banda, The Shub Dubs, e havia feito algumas sessões de bateria para outras bandas também. Jimmy falando: eu tinha me deitado um pouco depois do almoço quando o telefone tocou. Foi a mãe perguntando se eu poderia ir ao estúdio para ensaiar com os Beatles. 2 horas depois de chegar lá, me disseram para eu fazer as malas para a Dinamarca. Em 24 horas, a banda estava tocando sem Ringo e com Jimmy na bateria para acompanhar na Dinamarca. Os fãs distantes não puderam ver a diferença, só você não estava com os óculos, já que Jimmy recebeu o corte de cabelo de topete característico da banda. Pois bem, Paul McCartney mais tarde se lembrou de ter enviado a Ringo um telegrama lá que dizia: apresse-se, fique bem. Ringo, Jimmy está usando todos os seus ternos. E realmente estava usando, né? Você percebe nas fotos que estava tudo pequeno, né? no Jimmy. Quer dizer, o Jimmy ainda teve que usar o terno do Ringo, né? A diferença de altura. Pois bem, George Harrison não ficou feliz com a perda de seu colega. Falando sobre a substituição mais tarde, George disse: fui totalmente contra isso, não queria fazer a turnê sem Ringo, é estúpido. É como se Cliff Richard ficasse doente e colocasse outra pessoa em seu lugar. Os Beatles foram, sempre serão os Fab Four, os 4. Então 3 Fab e 1 não tão Fab não são os Beatles. Pelo menos foi assim que eu me senti. Continuando, o George falou: quando penso no passado é difícil imaginar como fomos tratados ou intimidados por Brian Epstein e George Martin para aceitar aquela situação que tivemos que ir. Devíamos ter ido mais energético e dito: não vamos fazer isso, ponto final. Também não ajudou em nada a vida de Jimmy, se errei por um dia. Jimmy fez um total de 8 shows com os Beatles antes de Ringo se reunir com a banda em Melbourne, Austrália. O baterista substituto saiu no meio da noite para pegar um voo de volta para o Reino Unido. Recebeu só um cheque, né, e um relógio de ouro, o que significa que ele não teve a chance de se despedir da banda antes de voltar ao anonimato. Jimmy lembrou essa época, né? Na véspera de eu ser um Beatle, as garotas não estavam nem um pouco interessadas em mim. No dia seguinte, com o terno e o corte Beatle andando na parte de trás da limusine com John e Paul, eles estavam morrendo de vontade de me tocar. Foi muito estranho e bastante assustador. Em 87, Jimmy, que ainda está vivo, mas totalmente isolado, se recusa a falar mais alguma coisa, em 87 ele falou: substituir Ringo foi a pior coisa que já me aconteceu. Até então eu estava feliz ganhando 30 a 40 libras por semana. Depois que as manchetes morreram, comecei a morrer também. Depois que o dinheiro acabou, eu pensei em lucrar de alguma forma ou de outra, mas não era o momento certo. E eu não queria pisar no pé dos Beatles, eles foram bons para mim. Paul comentou mais tarde: não foi uma coisa fácil para Jimmy substituir Ringo e ter toda aquela fama empurrada para ele. E no minuto que seu mandato acabou, ele não era mais famoso. É isso aí, pessoal. Esse é o resumo da semana do Diário dos Beatles. Antes de terminar, mais duas sintox, né, as curtas assim, de informação bem interessante. A caixa Let It Be, que foi lançada dia 15, uma semana depois do lançamento, ela está em segundo lugar na parada do Reino Unido. Segundo lugar. Uma banda que terminou há 50 anos. A caixa Let It Be está em segundo lugar na parada do Reino Unido. E ontem entrou na parada da Billboard 200 dos 200 melhores, em quinto lugar, com 55 mil vendas na primeira semana. A Let It Be no Reino Unido acho que foi pouco menos, 30 e pouco, uma coisa assim. Então você vê uma banda que já está separada há mais de 50 anos, continua sempre no topo, né? Sempre brigando lá.
ok? Espero que todos estejam bem, tenham uma boa semana. Esse foi o resumo da semana do Diário dos Beatles, de 17 a 23 de outubro de 2021. Para a semana temos mais informações ou no blog, lá na página só você botar Diário dos Beatles no Google, você vai achar, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter, ok? Com mais informações. Abraço a todos e boa semana a todos. Fui!